A paz do Senhor seja convosco. Louvado seja o nome de Deus. Meus amados e queridos irmãos e visitantes, nós vamos trabalhar com o tema nessa noite, a fé que permanece, mesmo diante do caos. A fé que prevalece, mesmo diante do medo. A fé que persevera, mesmo diante das tribulações. Meus irmãos, nós vamos observar nesse texto que nós vamos ler hoje que há uma diferença fundamental quando a fé, quando tudo vai bem na minha vida, né? Quando tudo vai bem na minha vida, há uma diferença quando chega a tribulação, quando chega o desânimo, quando chega a aflição. O mundo hoje está cheio de pessoas que creem em Deus enquanto tem saúde. Crê em Deus enquanto tem emprego. Crê em Deus enquanto a família vai bem. Crê em Deus enquanto a conta bancária está no azul. Mas a pergunta que nós vamos ver nessa noite, diante de Deus, que um dos profetas menores vai nos fazer é: e quando chega o caos, e quando chega o medo, e quando chega o abandono, a nossa fé vai permanecer? A nossa fé vai continuar? A nossa fé vai perseverar? Essa é a pergunta que vai encoar essa pregação nessa noite. E que ela possa fazer morada no seu coração. Abramos nossas Bíblias em Abacuque 3, o livro de Abacuque, capítulo 3, dos versículos 17 ao 19. 17 ao 19, com o tema: a fé que permanece, mesmo diante do caos. A fé que persevera, mesmo diante do medo. A fé que prevalece, mesmo diante das tribulações. Abacuque, capítulo 3. Mantenha a sua Bíblia aberta, que minha intenção nessa noite é que você essa palavra possa penetrar no seu coração e que você possa sair daqui alegre, cheio do Espírito Santo de Deus. É uma palavra de esperança para o povo de Deus. É uma palavra que chega no momento onde nós estamos vendo o mundo como está. A corrupção tomando conta de todas as instituições, praticamente todas, no nosso Brasil. O medo, a insegurança, a pobreza tem aumentado, mas com uma certeza que Deus está conosco. Abacuque, capítulo 3, do 17 ao 19. Eu gostaria de ler e que você acompanhasse a leitura. Vai estar exposto aqui no Data Show, mas independentemente da sua Bíblia, da versão que tenha, que você possa acompanhar. A palavra de Deus nos diz assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e dos currais não hajam mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele nos dá os pés, a rapidez das costas, e me faz andar nas minhas alturas. Amém? Que texto. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez, por iluminação e compreensão. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, por toda essa primeira parte, pela abertura de missões mundiais, pelos louvores entoados do Teu nome, mas agora te pedimos, ó Deus, iluminação do céu, do alto, para que o Senhor fale aos nossos corações, para que o Senhor, Deus, abra, ó Deus, a porta do entendimento do nosso coração, para que essa palavra possa ser vivida e aplicada, ó Deus, sabendo que ela já é revelada e inspirada, mas que nesse momento nós precisamos de iluminação do céu, do alto. Essa é nossa oração, ó Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, amém? Meus irmãos, Abacuque não chega aqui nos versos finais, do 17 ao 19 por acaso, não.
Abacuque já era um homem experiente, um homem maduro, um profeta de Deus. E ele não chegou a esse ponto aqui dessa confissão belíssima por acaso, não. É uma das confissões mais sublimes. Aqui, diante dessa confissão, havia um homem que tinha passado por agonia, um homem que tinha passado por dúvida, um homem que tinha passado por angústias do inferno, um homem que tinha questionado Deus pela escuridão e pelo silêncio de Deus. O livro de Abacuque é uma jornada, onde o profeta vai entender quem verdadeiramente é Deus. E ele entende isso chegando nos versos finais, com a exaltação a Deus. E a gente vai ver aqui, pegando o contexto, eu quero que você volte um pouquinho para o capítulo 1 da sua Bíblia. Porque aqui Abacuque começa a clamar ao Senhor. No capítulo 1, verso 1 e 2, olha o que Abacuque diz. Ele diz assim, capítulo 1, verso 1 e 2, ele diz: sentença revelada ao profeta Abacuque. A gente vê que é uma sentença de Deus contra o povo de Deus. Um povo que vivia na idolatria, um povo que vivia na imoralidade, um povo que vivia na corrupção moral. E Abacuque, no verso 2 aqui do capítulo 1, clama ao Senhor. Ele vai dizer: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda? É um clamor de um homem que sabe que a ira de Deus ia vir do norte. Ele levantaria os caldeus. Por quê, pastor? Porque a violência imperava naquela comunidade que era o povo de Deus. Violência, injustiça, corrupção. Nada de novo que nós não possamos ver hoje diretamente no nosso país. E ele vê a indiferença de Deus. Ele conhece a voz de Deus. Ele acredita na justiça de Deus, porém naquele momento, nesse momento aqui, no versículo 1, ele não consegue enxergar a grandeza de Deus e a soberania de Deus. Nesse momento do capítulo 1, não. Então Deus responde a ele. E ele fica ainda mais perplexo, porque Deus vai dizer: eu vou levantar os caldeus, os babilônicos. Olha o que ele diz no verso 6 do capítulo 1. Mantenha sua Bíblia aberta, verso 6, capítulo 1. Pois eu trago os caldeus, nação cruel e impetuosa. Eu vou levantar sobre vocês uma nação pagã, cruel, como instrumento de juízo meu sobre a vida de Judá. E diante disso o profeta fica ali, parado, sem entender como é que um Deus santo usa ímpios para punir o seu povo. E novamente ele espera, e novamente ele vigia, e novamente ele questiona Deus. Ele questiona Deus várias vezes. Por que, Senhor? Ele clama ao Senhor. Olha o questionamento dele, no capítulo 1, verso 13. Olha o que é que ele diz. Ele sabe que Deus é puro santo em tudo. Ele diz: tu és tão puro de olhos, que não podes suportar o mal, nem toleras a opressão. Como pode, Senhor? O Senhor que é puro em tudo, santo em tudo. Só que a resposta de Deus vem na mesma hora, no mesmo instante. Logo em seguida, ele ainda questiona Deus no capítulo 1. E Deus, no capítulo 2, responde a ele. Agora eu quero que você chegue no capítulo 2, para a gente entender o texto. Capítulo 2, versículo 4. Olha o que é que ele diz. Capítulo 2, versículo 4 da sua Bíblia. Ele diz assim: eis que a sua alma, Abacuque, está orgulhosa. A sua alma está orgulhosa como o povo de Judá. A sua alma, nesse momento, Abacuque, não é reta. Não é reta nele, no Senhor. Mas aqui é a resposta de Deus para as nossas vidas. Está aqui a resposta de Deus, e eu quero ler com a igreja só o final. Mas o justo viverá pela sua fé. Eu não ouvi. Mas é assim que nós vivemos hoje. É assim que nós vivemos hoje. É assim que nós vivemos hoje. Essa é a confissão de fé da igreja. Essa é a confissão de fé da igreja. Nós vivemos por fé. Por fé, não por vista, não pelo que nós vemos, não pelo que nós temos, mas por fé, pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E ele chega no final, no capítulo 13, no capítulo 3,
O capítulo 3, ele vai continuar a sua jornada de fé, só que agora com oração, com cânticos espirituais, com adoração, com exultação, com salmos, porque Deus se manifesta para ele, a manifestação de Deus. Agora Abacuque entende quem é Deus, Deus se manifestando no tempo, na história e no espaço, revelando, abrindo a mente de Abacuque, mostrando o seu esplendor, que o seu esplendor vem do céu, mas é derramado em toda a terra, aonde há o esplendor da glória de Deus. E no final desse encontro com Deus, foi um encontro com Deus, Abacuque diretamente falava com Deus e Deus respondia a Abacuque. Ele mostra, nesse texto que nós lemos aqui, a majestade divina. Esses versículos aqui, são usados de maneira extraordinária, que o ser humano daquela época não poderia expressar, não poderia se pronunciar diante da majestade de Deus. Abacuque aqui, quando a fé permanece, mesmo diante do caos, mesmo diante das dificuldades. O cenário aqui, primeiro ponto, era o cenário. Quando tudo falha, quando o caos está instalado no meio do povo de Deus, era assim. Olha o que é que ele diz agora no capítulo 3:17, o texto que nós lemos. Olha o que é que ele diz, para que nós possamos entender. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais era a realidade do Antigo Testamento. A economia do Antigo Testamento girava todo em torno de 5 coisas. Tudo o que Abacuque falou aqui. Era em torno da videira, era em torno da oliveira, era em torno do trigo e era em torno do gado. Isso aqui, meus amados irmãos, não era apenas um alimento, não. Mas era o salário desse povo de Deus, era a poupança do povo de Deus, era o plano de aposentadoria do povo de Deus. Quando o Abacuque aqui lista tudo isso, faz toda uma lista aqui, o que ele está descrevendo aqui é que poderá haver colapso total no meio do povo de Deus. Colapso total. Eu quero que você preste atenção na estrutura do texto. Ele não diz se, mas ele diz, ainda que. Ele está formando uma construção, uma possibilidade que pode acontecer na vida de qualquer um do povo de Deus, ainda que. O profeta aqui está construindo mentalmente um pensamento, um cenário. E o cenário aqui é de possível caos. Por quê, pastor? Por causa da incredulidade do povo. Por quê, pastor? Por causa da imoralidade do povo. Por quê, pastor? Por causa do pecado do povo de Deus. E isso aqui não é falta de fé, não, é antecipação da fé. Abacuque, ele vê além. Abacuque vê além, muito além. Muito além. Cada item desse aqui é como se Abacuque estivesse removendo a camada de segurança do povo de Deus. A figueira era símbolo da promessa de Deus. A figueira verdadeira, Israel era a figueira verdadeira. A videira era o fruto da alegria. A gente lembra quando Jesus chegou em Canaã. Ele usou o quê? O vinho. Era símbolo de abundância no meio do povo de Deus. Era símbolo, o vinho, de celebração no meio do povo de Deus. E ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione. A última coisa que secava na época em Israel era a oliveira. Era a última a falhar, era a última a decepcionar, ou a última a mentir, como tem algumas Bíblias. A sobrevivência aqui desse povo de Deus, nesse momento, estava ameaçada. Eles poderiam perder tudo, meus irmãos. Tudo
que gerações passadas construíram de legado, eles poderiam perder tudo. Em uma linguagem contemporânea hoje, trazendo para os dias atuais. Pastor, o que é que pode ser isso? Falta do fruto da videira, da oliveira, do gado. A gente pode trazer algumas coisas, pode ser o desemprego, pode ser as dívidas, pode ser a doença, pode ser o luto, pode ser relacionamentos desfeitos, projetos destruídos, sonhos adiados, sonhos desfeitos, vida sem perspectiva, vida sem propósito diante de Deus. Pode ser tudo isso. O que o profeta está descrevendo aqui não é só uma crise financeira, não. Ele está descrevendo o colapso do povo de Deus, por causa da sua incredulidade, por causa do seu pecado, por causa da sua imoralidade. E é exatamente nesse cenário aqui, onde a fé dos filhos de Deus tem que se posicionar, diante do caos, diante do medo, diante da aflição, diante do desespero. É aqui que nós devemos nos posicionar diante de Deus. Como está a nossa fé diante de Deus? A pergunta que fica para nós, nessa noite, como está a nossa fé diante de Deus? Ela é uma fé sólida? Ela é uma fé alicerçada em Cristo Jesus? Eu quero que você saia daqui nessa noite com um pensamento, somente um pensamento. Se você tiver esse pensamento, que eu vou dizer agora para você, você vai entender toda a palavra de Deus que eu preguei nessa noite. Eu quero que você saia com esse pensamento daqui. Primeiro eu vou ler um versículo, e eu quero que depois trazer esse pensamento para que a igreja possa viver por meio dele. Eu quero que Dalisson coloque aqui Filipenses, capítulo 3, versículo 8, e eu gostaria de ler juntamente com a igreja. Filipenses 3, 8. Filipenses 3, 8, para que eu possa ler juntamente com a igreja. Filipenses 3, 8. Vamos lá, igreja. Na verdade, amém, igreja? Eu quero que você saia com esse pensamento daqui nessa noite. Que pensamento, pastor? Se você perdeu tudo, ou se você perdeu quase tudo, você não perdeu nada, porque você ganhou Cristo, e Cristo é tudo nas nossas vidas. Eu quero que você saia com esse pensamento daqui nessa noite. Se você perdeu tudo, ou se você perdeu quase tudo, você não perdeu nada, porque você ganhou Cristo, e Cristo é tudo em nossas vidas. Saia com esse pensamento aqui, nessa noite. Por isso que agora Abacuque faz a sua declaração de fé diante do povo de Deus, diante de Deus. E a declaração está justamente no versículo 18. Essa é a declaração de fé da igreja. É a declaração do Deus vivo, do Deus da nossa salvação. Olha o que é que ele diz no verso 18, capítulo 3, verso 18, ele diz assim: mesmo assim, diante da perda, diante do caos, diante do desespero, diante da videira não dá frutos, diante de tudo isso, olha o que é que ele diz: mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. A alegria de Abacuque estava em Deus, não nos bens, não na prosperidade, não na saúde, não, mas a alegria de Abacuque estava em Deus, e a nossa alegria está em Deus, nosso Senhor. A nossa alegria está em Deus. Eu me alegro em meu Senhor. Esse versículo às vezes é um dos mais mal interpretados, lidos. Abacuque aqui está literalmente, não está falando de um ato emocional, não, como se ele sentisse prazer, se alegrasse com o desastre, não é isso. O que o texto está dizendo aqui indica uma ação intencional do coração de Abacuque. O que Abacuque está dizendo aqui: eu decidi olhar para o Senhor
Mesmo assim eu me alegro no Senhor, eu me alegro na vontade do meu Senhor, eu me alegro no meu Salvador, eu me alegro no meu Redentor, eu escolho me deleitar no Senhor, me alegrar, me jubilar e ser completamente tomado pela presença do meu Senhor. Foi uma decisão de Abacuque, nós temos que tomar essa decisão nessa noite. Abacuque aqui não está negando o sofrimento, não está negando o sofrimento, ele não está negando que a figueira possa deixar de florescer, não, ele não está negando a seca, a dificuldade, não, ele não está praticando aqui o que muitas igrejas brasileiras praticam. O que é que eles praticam? O otimismo forçado, a positividade tóxica e doente de algumas igrejas da prosperidade, do positivismo, os coaches, que diz assim, o melhor de Deus está por vir, é mentira, o melhor de Deus já veio, que é Jesus Cristo nosso Senhor, e Ele já veio, está no meio de nós, sobre essa igreja. Ele já veio, mas voltará em glória, majestade e poder. O melhor de Deus já veio, já está no meio de nós, já nos salvou. Essa é a profundidade. O que Abacuque está separando aqui é a sua alegria, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante do caos, mesmo diante da perda financeira, da saúde, dos bens ou da própria família. Ele disse, mesmo diante das circunstâncias, a minha alegria está no Senhor. Aqui a mentalidade vai contra a mentalidade atual da humanidade. Vai contra, porque a mentalidade, tanto do mundo antigo, como de alguns cristãos, a bênção de Deus chegou por causa do resultado que eu estou proporcionando. É mentira. É mentira. A colheita está sendo boa, Deus está satisfeito. A colheita está sendo mal, Deus está insatisfeito, Deus falhou. Isso é errado, isso não vem do divino, não, isso não vem de Deus. Abacuque, ele quebra esse paradigma, ele destrói essa narrativa, ele destrói essa lógica satânica, que Deus só tem que me dar. Eu quero somente as bênçãos de Deus e não quero o próprio Deus. Abacuque queria o Senhor, eu quero o meu Senhor, eu quero o meu Salvador, eu me exulto nele, eu me alegro nele, não nas bênçãos que ele pode me dar, somente não, nisso não. Muitas pessoas querem colher e somente colher, e não querem o Deus da colheita. Muitas igrejas estão infestadas. Por isso, meu amado irmão, se você perdeu tudo, você não perdeu nada, porque você ganhou Cristo. Cristo Jesus está aí no meio da sua igreja, entre nós, meus irmãos. Por isso que foi lido aqui hoje já, Paulo falando lá aos romanos, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, a mesma coisa que Abacuque está dizendo aqui. Eu me alegro no meu Senhor, eu me exulto no Deus da minha salvação, mostrando a soberania de Deus. Dele, a origem vem dele. Por meio dele, ele é sustentador de todas as coisas. Quando ele diz, Paulo dizendo, porque dele, mostrando que a origem de todas as coisas vem dele. Aí o apóstolo Paulo diz, por meio dele, ele é sustentador, ele é o meio que todas as coisas podem chegar a nós, é isso. E no final ele fecha com chave de ouro, para ele são todas as coisas, e a glória da igreja para todo sempre, amém. A glória da igreja está nisso, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, todas as coisas. Essa é uma passagem de exaltação a Deus, da majestade de Deus, da onipotência e da onipresença, da soberania de Deus completa, reconhecendo que o universo criado é Ele que está no controle. Ele está com o controle das tempestades, Ele está com o controle das nossas vidas. Eu quero que você observe também a exultação aqui, nesse momento onde
Abacuque, ainda no versículo 18 aqui, fala de: eu exulto no Deus da minha salvação. Exultação. É alegria, mais do que alegria. Exultação no Deus da minha salvação. Aqui são dois movimentos que eu quero que você preste minha atenção. São duas etapas que eu quero que você preste muita atenção. A primeira é na comunhão. Me alegro no Senhor. Comunhão. A nossa alegria está na comunhão com o Senhor, na unidade com o Senhor, na vida com o Senhor, nessa união mística, salvífica com o Senhor. Me alegro no Senhor e exulto. O que ele está dizendo aqui? Primeiro, ele fala da exultação no Senhor. E o segundo, no Deus da minha salvação, que aponta agora para o que Deus já fez. Ele já nos salvou. Ele já nos salvou. Abacuque sabia. Lá no versículo 1 ele não estava vendo, ele não estava enxergando. Ele não estava vendo, ele não estava enxergando que o Deus dele é o Deus da salvação, mesmo diante do caos, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das aflições. O nosso Deus é o Deus soberano, o Deus da nossa salvação, meus amados irmãos. Ele é o âncora das nossas almas. Por isso a fé cristã tem que ser uma fé madura. Tem que ser uma fé madura. A fé cristã não é experiência momentânea, passageira e rápida, não. Mas é uma memória contínua. De que, pastor? Quem é Deus? O Deus da minha salvação. É uma memória contínua. É uma memória presente. É uma memória contínua de quem é Deus. Aquele que abriu o deserto para o povo passar, aquele que sustentou o povo no deserto durante 40 anos, aquele que abriu o mar para o povo passar, aquele que fez sinais, milagres e prodígios, lembrando que ele não muda, ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, o Deus da minha salvação, da nossa salvação. É esse Deus. E ele termina o terceiro ponto no versículo 19, mostrando qual a fonte da nossa fé. O que sustenta a vida de um crente? O que sustenta a vida de um crente? Ele vai dizer aqui, logo no começo, do verso 19. O Senhor Deus é a minha... O Senhor, meu Deus, é a minha fortaleza. É a minha segurança. É o meu castelo forte. É a minha proteção. É o meu escudo. E agora eu vou buscar o quê? Eu vou me esconder aonde? Diante da mão poderosa do Senhor. Ele é a nossa proteção. Aqui está a raiz da fé de um cristão. O Deus de Abacuque. Ele não está dizendo aqui que simplesmente Deus ele nos dá força como um tônico. Aqueles jovens que vão malhar. Não é isso. Não é isso. Mas ele está falando de proteção, de fortaleza. Algumas versões têm força. Ele é a minha força. Eles corrigiram aqui porque é fortaleza de proteção. Aqui ele está chamando Deus, a minha fortaleza ou a minha força, que é Adonai. E aqui carrega o sentido de força vital. Deus está debaixo da sua proteção. A galinha que protege os seus pintinhos. A fortaleza aonde as tribulações vão vir e vão passar, porque Ele nos protege. A fortaleza eterna que nos protege diariamente. Abacuque aqui não está comparando força do braço, não. Ele não está comparando. Ele está chamando Deus de sua fortaleza. Ele está chamando Deus de seu castelo forte. Ele está chamando Deus de seu socorro bem presente nas tribulações. Ele está chamando Deus de minha fortaleza, minha segurança, meu abrigo, aonde Ele se esconde debaixo da onipotente mão do Senhor. Aonde Ele tem toda a segurança, aonde a força vem, a fortaleza vem daquele que nos protege, daquele aonde nós habitamos, e ninguém pode tirar essa proteção das nossas vidas, ninguém pode tirar. E no final ele fala da imagem das costas, a rapidez das costas, e me faz andar nas minhas alturas. A rapidez das costas
É interessante que as costas eram cervos de montanhas. E era símbolo de agilidade. Os terrenos difíceis, cheios de pedregulhos, cheios de chuva, e eles conseguiam passar rapidamente. O que Abacuque está falando aqui de forma poética é: mesmo diante das pedras que vão surgir diante de vocês, igreja, vocês vão passar por elas. Vocês vão atravessar para a outra face. Vocês vão atravessar para o outro lado. Com rapidez e segurança, como uma corça. Vocês têm as garantias, porque é eu que sustento vocês. Você é mantido por mim. Eu sou a tua fortaleza, Abacuque. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo para as nossas vidas. Que ele quer transformar as nossas vidas. Que ele quer transformar não somente as nossas vidas, mas o que ele diz aqui, o nosso andar. O nosso andar. Me faz andar. Ele simplesmente nos faz andar, continuar andando, caminhando e avançando. Lembre-se, ele não remove as pedras do caminho, mas ele faz que nós venhamos avançar sobre elas, que nós venhamos passar para outra margem, que nós possamos caminhar juntos, que nós possamos avançar como os servos avançavam. Rapidamente, ligeiramente. É assim que acontece. É assim que acontece. Eu vou pedir a Lucas para fechar essa porta aqui. Em nome de Jesus. Pega a minha chave aqui, Lucas, e fecha. Tá? Porque perde a minha concentração. Qualquer coisa, meus amados, tem a outra porta lá, tá? Então é isso que acontece. Ele não remove as pedras do caminho, mas ele nos equipa para que nós possamos andar por elas, passar por elas, avançar sobre elas. É isso que Deus está falando. E ele termina dizendo, lá no finalzinho: e me faz andar nas minhas alturas. Aqui é uma dupla dimensão que nós temos que pensar. As alturas podem trazer lugar de perigo, pode trazer o perigo, pode trazer dificuldade, mas pode trazer paz, se nós olharmos para aquele que está acima das alturas, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Quem anda nas alturas com Cristo, enxerga além das alturas, além das dificuldades, porque Jesus está sobre as alturas, sobre o nosso caos, sobre o nosso medo, sobre a nossa angústia, sobre a nossa decepção, sobre a nossa depressão. Ele está sobre todas as coisas e controla todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Por isso que a tribulação, meus amados irmãos, é um paradoxo diante da vida cristã. É um paradoxo. Ele eleva o crente a uma perspectiva diferente, a uma perspectiva totalmente diferente. Nós vamos descobrir na tribulação, ter a certeza que Deus nunca nos abandona. Ele continua sendo o Deus da nossa salvação. O Deus da minha salvação, o Deus de Abacuque, o Deus dessa igreja, o Deus da nossa família, o Deus dos nossos filhos, o Deus dos nossos pais, o Deus dos nossos parentes, que ainda pode alcançá-los para a glória de Deus. Por isso nós temos uma perspectiva diferente. E nós terminamos, meus amados irmãos, lembrando de algumas coisas, de alguns fatos que nós observamos nesse texto e que nós possamos refletir, que o profeta faz e nos coloca hoje, nessa noite, diante de 3 perguntas. 3 perguntas para que nós possamos pensar. 3 perguntas possíveis que nós não podemos ignorar. A primeira é, para toda a igreja: em quem você está depositando sua alegria? Em quem você está depositando a sua alegria? É no fruto da videira? É no seu sonho? É no seu relacionamento? É num projeto que você não convidou Deus para participar? Se for, toda essa alegria sua é frágil.
Se for toda essa alegria sua é passageira. Se for toda essa alegria sua, não tem sustentação. Abacuque nos convida nessa noite, para que nós possamos mudar de rota completamente. Uma mudança para a alegria verdadeira. O que Abacuque quer com as nossas vidas hoje é que eu pare de olhar para o eu e que eu olhe para o doador da vida. Que nós tiramos o olhar dos homens e olhe para aquele que dá a vida. Abacuque nos convida nessa noite, para que nós paremos de olhar somente para as bênçãos espirituais, para as bênçãos materiais, e que nós possamos olhar para o Deus da bênção. Ele nos convida para isso nessa noite. A segunda pergunta que Abacuque nos faz nessa noite, através desse texto é: você conhece Deus? Verdadeiramente você conhece o seu Senhor? Ou você somente quer os seus benefícios? Você conhece a Deus ou você quer os seus benefícios? Há uma diferença entre querer Deus como instrumento para alcançar o meu alvo, a minha prosperidade, a minha vontade. A diferença é agora, onde você tem Deus como o centro da sua existência, o centro da sua vida, o centro da sua vontade. Aquele que te conduz dia a dia de fé em fé. Não é um relacionamento religioso, meus irmãos, não é. Tem pessoas que dizem assim: eu oro. Aí Deus olha para ele e diz: mas não vive. Aí tem gente que diz: eu jejum. Aí Deus olha para ele: mas não consegue matar os seus apetites, os seus desejos. Tem pessoas que dizem isso. E tem pessoas que dizem: eu estou fazendo. Aí Deus diz: você está barganhando comigo. E assim não funciona comigo. O problema é, Ele é suficiente para as nossas vidas. O reino de Deus é suficiente em nossas vidas, sabendo que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. É assim que nós temos que pensar. A terceira pergunta: você acredita que Deus pode transformar um terreno impossível numa morada, numa habitação espiritual? Essa era a pergunta de Abacuque. As alturas do versículo 19. As pedras não vão desaparecer. Mas o que Abacuque está falando conosco é o nosso andar. Como está o nosso andar diante de Deus? O que Deus quer conosco nessa noite é dizendo assim: eu não vou remover a barreira, mas eu vou transformá-la para que você passe por elas, para que você avance no poder do Espírito Santo de Deus, para que você não olhe para trás, mas que você olhe para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, para que você possa guardar essa palavra no seu coração, para que a glória de Deus brilhe e reflita através do seu testemunho. E a gente não pode deixar de trazer esse final aqui e trazer para Cristo. Finalizando, trazendo foco no Evangelho e em Cristo, não podemos. Abacuque precisava de alguém que fizesse o que ele nunca conseguiria fazer. Abacuque chegou a uma declaração sublime de Deus, o Deus da nossa salvação. E Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo que veio ao mundo para nos salvar, para nos libertar. Ele é o próprio Deus, Ele é o próprio Senhor de Abacuque. Jesus é o cumprimento de todas as promessas da salvação, todas elas. Jesus é o cumprimento perfeito. Abacuque, no começo não enxergava o colapso, o medo, o caos, as coisas visíveis e invisíveis. Jesus passou por tudo isso. Mas a vontade de Jesus sempre foi fazer a vontade do Pai que estava no céu. Sempre foi essa. Eu quero que você olhe agora, que você considere o Getsemane, o lugar da prensa,
onde uma prensa de 1 tonelada prensava os frutos da oliveira. Ali Jesus sofreu infinitamente mais do que Abacuque sofreu. Abacuque era perda da colheita. Perda da colheita. Perspectiva de perder a sua descendência. A perspectiva de Cristo é completamente diferente. É levar sobre si os nossos pecados. É ter separação do Pai diante de Deus. Entre uma morte humilhante. Foi-lhe retirada. Naquele momento ali, o próprio Pai se retirou. Ele foi voluntariamente à cruz. Ali no Getsêmani ele sofreu, suando gotas de sangue. Contudo ele diz: Pai, Jesus sempre foi sincero: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo diz: mas que seja feita a tua vontade, não a minha, Pai. Jesus não negou a agonia, Jesus não negou a dor. Jesus expressou isso completamente. Mas no final ele escolheu fazer a vontade do Pai. Ele escolheu confiar no Pai. Ele escolheu obedecer ao Pai. Qual a nossa direção dessa noite? Qual a nossa escolha dessa noite? Em quem nós vamos confiar? Quando nós olhamos para Abacuque, nós olhamos para a cruz. Na cruz foi um abandono real. Quando ele gritou: Deus meu, por que me desamparastes? Por que tu me abandonaste, Senhor? Mesmo em silêncio, no meio da escuridão, no meio do juízo de Deus, com os cravos pregados na sua mão, nos seus pés, uma coroa de espinho enfiada do seu crânio, os seus pulmões colapsados pelo chicote do feitor, ele não abriu mão de confiar no Pai que estava no céu. Entregou o seu espírito ao Pai, por nós, quando ele dá o grito da vitória, dizendo: está consumado, Pai, eu fiz a tua vontade para salvá-los. Para salvá-los, meus irmãos, por isso nós estamos aqui. O justo juiz, o justo, o perfeito, que morreu numa cruz, para que pudesse nos dar vida e vida com abundância, para que nós possamos continuar. A cruz é um lugar, naquele momento, na sexta-feira, está chegando a sexta-feira da paixão. Paixão aqui é sofrimento, não é paixão, não é desejo, é sofrimento. A sexta-feira da paixão, naquele momento, a figueira secou de uma vez, a vida não brotou. A teologia da cruz é a teologia da verdade, do extremo absoluto. A figueira não floresceu, seus discípulos fugiram, o povo que havia gritado hosana nas maiores alturas, gritava: crucifica-o, crucifica-o. A videira não deu fruto, não havia alegria no Calvário, apenas escárnio e dor para poder nos salvar. A oliveira mentiu naquele momento. Até os mais próximos abandonaram Jesus, traíram Jesus. Aparentemente, aos olhos humanos, tudo parecia um fracasso naquele momento. Um fracasso completo. O pastor foi ferido, o pastor foi morto. E todas as suas ovelhas o abandonaram. O projeto do reino de Deus parecia terminado naquele momento, naquela noite, naquele dia fatídico. 2 criminosos, 2 bandidos ao seu lado, um à direita, outro à esquerda. A sua mãe chorava, pranteava. Os soldados tiravam a sorte por suas roupas. Mas é exatamente ali, no Calvário, onde tudo parecia falhado, onde naquele momento nada floresceu, onde o silêncio do Pai foi ensurdecedor, que Deus estava realizando a maior obra de salvação na história da humanidade. Foi na cruz do Calvário que Ele nos salvou. Foi na cruz do Calvário onde Ele nos redimiu. Foi lá na cruz do Calvário. Parecia derrota, mas foi vitória. Parecia maldição, mas foi redenção completa. Completa para nos salvar.
A ressurreição de Cristo, definitivamente, mostra que Deus é fiel, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Estaríamos adorando um Deus morto, mas nós adoramos um Deus que vive pelos séculos dos séculos e está no meio da sua igreja. Está no meio da sua igreja. Aquele Deus que às vezes nós pensamos que está em silêncio, mas que está trabalhando em nosso favor. O Deus que permite a seca e o Deus que sabe abrir as comportas do céu na hora que Ele quer. O Deus que deixa a figueira secar assim, para que depois faça brotar, para que depois traga vida diante da morte. É esse Deus que nós servimos, é esse Redentor vivo que nós adoramos. O Evangelho como a raiz suficiente para as nossas fés. Aqui nós chegamos no coração, da implicação no coração. Quando Abacuque disse, eu me alegrarei no Senhor. E nós podemos dizer, amada igreja, nós adoramos nessa noite com integridade. Podemos dizer? É uma pergunta. Nós adoramos com verdade, podemos dizer? É uma pergunta. E também uma pergunta, nós adoramos com performance religiosa. É uma pergunta também. A resposta ao evangelho genuíno nunca foi o evangelho da prosperidade. Deus não prometeu todo dia florescer, florescer e florescer, não. O evangelho genuíno não é sobre moralidade, não é. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu tenho, não é pelo que eu vou conseguir fazer, não é pela minha força, mas o evangelho é sobre Cristo crucificado, mas ressurreto dos mortos, aquele que dá o testemunho destas coisas e diz sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus. É sobre Ele, o evangelho é sobre Ele. E eu termino com um convite final, que você venha para o único que pode fazer brotar fontes no deserto espiritual da sua vida. O único que pode fazer. O único que permite verdadeiramente que a figueira floresça, mesmo na seca, mesmo na escuridão, mesmo diante do caos, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das nossas falhas e atitudes. Mas a boa notícia é que eu não vim anunciar para você que Deus vai te prometer que todo dia vai florescer em sua vida, não. Mas a promessa de Deus é que Ele está conosco todos os dias, mesmo diante das dificuldades. Essa é a promessa de Deus. Essa é a igreja que prega o verdadeiro evangelho, falando que a figueira vai secar, falando que a figueira vai brotar no momento certo para a glória de Deus. E eu termino com um convite para que você creia nesse Cristo, aquele que diz, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E se nós estivermos ligados a Ele, nós teremos vida eterna. Vida eterna. Não se preocupe, meus amados irmãos. Nós não precisamos fazer. Cristo está dizendo nessa noite para você, eu já fiz por você. Eu já fiz por você, meu filho. O chamado é para que você venha, porque Cristo já fez por você, quando Ele deu aquele grito dizendo, está consumado. É muito além do que perdão, é reconciliação. Reconciliar, unir o homem a Deus, unindo-nos a si mesmo. O evangelho é sobre isso. E Ele diz para você nessa noite, eu já fiz por você, meu filho, eu já fiz por você, meu filho. Você agora pode se transformar numa nova criatura, ter uma nova identidade em Cristo. Ele diz, eu já fiz por você, meu filho, eu já fiz por você, meu filho. A partir de hoje, daquele dia que você creu em Cristo, você tem uma união eterna, vitalícia e salvífica com esse Deus Todo-Poderoso chamado Jesus Cristo, nosso Senhor. E Ele diz, eu já fiz por você, meu filho, eu já fiz por você, meu filho. Eu já fiz por você, meu filho.
Mas talvez você ainda não tenha tomado uma decisão diante de Deus. E Ele está lhe chamando nessa noite para que você creia em Jesus Cristo como seu Senhor. Para que você creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Para que do seu coração possa brotar não só a videira verdadeira, mas fontes de águas vivas. Ele faz brotar fontes de águas vivas, porque Ele é a própria água da vida, que limpa e que regenera os nossos corações. Vamos orar em nome de Jesus.